Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo da orientação a objetos e chegamos no nosso ponto mais interessante, onde nós vamos aplicar tudo o que nós vimos até agora dentro do padrão arquitetural MVC. Esse padrão é o padrão mais simples que nós temos, mas que já vai trazer para mim e para você um entendimento novo sobre trabalhar com camadas, que vai ser uma realidade na sua vida de programador. Vamos para a nossa aula, então? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que entender é que o padrão arquitetural MVC nada mais é do que um exemplo de um padrão de projetos por camada. Ou seja, nós temos a camada de visão, a camada de controller e a camada de modelo. Então, na aula teórica eu te expliquei cada uma dessas camadas e como que elas se relacionam. Na aula de hoje eu vou ser mais objetivo, te mostrando claramente dentro do cadastro de produto como que isso vai impactar na nossa programação, ok? Então, eu vou ser bem didático com você e vou partir do princípio que nós implementamos tudo isso aqui nas últimas aulas, que você me acompanhou, e agora eu vou sair melhorando o nosso código, colocando cada ponto dentro da sua camada correta. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é observar o botão salvar, porque se você entender como que funciona o cascateamento dessas chamadas de função e dentro das camadas para o botão salvar, você vai entender também para o botão excluir, editar e assim por diante, ok? Então vamos lá. O que acontece se eu clicar aqui dentro do botão salvar? Se eu clicar dentro do botão salvar, nós vamos vir para o ponto exato onde tem a programação desse botão, que é o btn salvar action performed. E aí, aqui, olha como que está muito simples. Nós vamos verificar se aquela variável de edição está true ou false. Então, está aqui, ó, linha 297. E se eu estiver editando, ou seja, se eu tiver clicado aqui previamente no editar, eu vou estar executando a linha 298. Se eu tiver clicado em novo, eu vou para onde? Eu vou executar a linha 300, certo? E olha como que ficou bem intuitivo. Essa é a camada de visão. A camada de visão é a camada onde você apresenta os seus dados, as suas informações para o seu usuário final, certo? Então, essa imagem aqui que eu vou colocar para vocês, ó, relembra você disso, que hoje nós estamos trabalhando na telinha de desktop, que é esse cara aqui. Entretanto, poderia ter sido um terminal ou poderia ser também jogando essas informações para a web, num site ou se não, num mobile, perfeito? Que é essa imagem que você está vendo aqui. Muito bem, retomando aqui então, nós temos então que quando a gente clica no salvar e eu estou editando igual a false, vamos ver aqui, por exemplo, adicionar. Eu vou chamar, então, um objeto do tipo controller, que é esse amarelinho, que é o meu produto controller, e vou chamar o método dele, ó, adicionar produto. Até aqui está muito parecido com o que nós tínhamos feito anteriormente, porque lá nós usávamos o gerenciador de produtos, se eu não me engano, foi esse nome que a gente usou lá, certo? Só que aqui tem um detalhe. Perceba que o produto controller chama o método adicionar produto, e eu já vou te mostrar o que tem dentro dele, mas antes eu quero fazer uma ressalva. Por quê? Porque nós estamos na camada de visão, e a camada de visão, ela é responsável pelo quê? Essa pergunta você tem que fazer o tempo inteiro. Qual a responsabilidade da visão? A responsabilidade da view é simplesmente apresentar, renderizar os dados para o nosso usuário e receber essas informações que ele passar. Por exemplo, o nome, a idade, no caso de produto, né? O código, o nome, o preço, o custo e assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, olha que interessante. Nós não vamos fazer nenhuma alteração nos nossos dados, pensando que a minha telinha, que é essa daqui, ó,
O usuário, ao informar o nome, o custo e o preço de um produto, ele está me informando apenas o quê? String, concorda? Apenas texto. Então, não é minha responsabilidade, camada roxa aqui, ou camada view, ficar tratando, fazendo conversões. Quer dizer que você não pode fazer isso? Poder você até pode, mas a gente evita de fazer essas conversões e tratamentos dos dados, que é o que a gente chama de sanitização de dados, né? Limpeza dos dados, que a gente viu que quem vai fazer isso é o model, né? Na aula teórica. Então, aqui eu vou entregar para o meu adicionar produto apenas texto, string, ó, edt código, que é o caixotinho código texto, nome texto, aqui na frente não está dando para ver, mas tem o edt custo get texto, ou seja, nós não estamos trabalhando com o custo aqui ainda, que ele é do tipo real, perfeito? Então, olha só que legal. O meu botão salvar na view, ele simplesmente pega o texto que foi digitado aqui e entrega para o controlador, que ele vai ser responsável de chamar quem? As funcionalidades dessa tela, que é o que nós vamos tratar mais na frente em outras disciplinas, que são os casos de uso, ok? Então, eu só tenho duas opções aqui. Ou eu estou editando, né, quando aqui for true, ou adicionando. Nesse exemplo que eu estou te dando, é da inserção de dados. Ao final de tudo, eu chamo limpar campos, habilitar campos, editando false e atualizo a minha tabela de dados. Zé Rui, essas linhas aqui podem ficar, essas funções podem ficar na view? A resposta é sim. Por quê? Porque a view diz respeito a tudo que é para mostrar para o usuário. Então, a limpeza dos campos está diretamente relacionada à view. A habilitação e desabilitação dos campos também está diretamente ligado à view. E a atualização da tabela também. Beleza? Então tá. Então, dito isso, nós vamos mergulhar agora. Eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa camada amarelinha, que é o controller. Eu vou exatamente dentro do método adicionar produto e eu vou abrir ele aqui, ó. Então tá aqui, ó. O método adicionar produto, ele pertence à classe produto controller, que é da camada controlador, e aí nós vamos ver o que ele faz. Vamos recordar na aula teórica o que a gente conversou, que o controlador ele é o nosso garçom. O nosso garçom pega o nosso prato de comida lá da cozinha e traz aqui para o cliente usar. E vice-versa. Pega, por exemplo, uma fala que você, cliente, disse, a comida está ruim, e leva essa informação lá para a cozinha para ela melhorar essa comida na próxima vez. Um exemplo seria isso. Então, o controlador ele faz meio que o trânsito de informações. Perfeito? Então, olha como que é simples. Basicamente, eu vou aqui no adicionar produto, eu recebo código como string, como a gente viu, nome como string, custo como string e preço como string. Por quê? Quem me entregou foi a view, ok? Essa view poderia ter sido um formulário na web, poderia ser um activity no mobile e assim por diante, ou mesmo na tela preta que você acostumou lá em Aedes 1, tá? Então, aqui dentro, o que tem dentro do adicionar produto? Basicamente, eu vou chamar a camada de baixo, que é a camada de modelo, para salvar esse novo produto. Só que, olha que interessante, eu peguei as minhas informações por texto. E daqui para baixo, onde tem o meu modelo trabalha com objetos da minha regra de negócio, certo? Então, o que eu vou receber aqui é um produto. É legal que agora o NetBeans ele traz essa tagzinha aqui, né, automática, para você lembrar. Aqui é um objeto da classe produto. Zé Rui, o que é essas duas linhas aí, 21 e 22, então? A 21 e a 22, pessoal, é a criação de uma classe para que a gente valide os nossos dados da forma correta. Não sei se você lembra, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, essa função campus para objeto, ela fazia o quê? Ela pegava exatamente isso aqui, ó. Ela pegava exatamente o que foi digitado aqui e criava um objeto para a gente. Só que, olha onde que essa função estava antes do MVC. Ela estava dentro do frame, que é um elemento da camada de visão. Então, ele está aqui, ó, campus para objeto. Na verdade, ele não pode estar aqui. Lembra que a gente falou na aula teórica que quem vai limpar o peixe
Quem vai verificar se a carne está boa, está estragada, é a regra de negócio, e a regra de negócio está lá dentro do modelo. Então, eu comentei isso aqui, esse código está no Git para você estudar depois. Então, eu deixei ele comentado aqui para você lembrar disso. E agora, nós criamos a nossa classe validação. Essa validação é uma classe que fica só responsável por pegar os campos de texto que vieram da view e verificar se está correto, montar um pacotinho prontinho de um produto e entregar para quem está na camada abaixo, que no caso aqui vai ser quem fará a persistência no banco de dados. Perfeito? Deixa eu te mostrar essa classe validação de produto. Se a gente vier aqui no nosso projeto, perceba que eu já organizei ele da forma mais correta possível. Então, dentro da camada de modelo, eu criei um pacotinho de validação. E aqui eu coloquei minha classe de validação de produto. Olha o que ela faz. Ela só tem um método, que é validação. Recebe string, string, string e verifica, olha, se o código está vazio, eu vou emitir uma mensagem, erro, campo vazio, código. Se o nome está vazio, nome vazio. Se o custo está vazio, custo vazio. Eu também posso verificar se o custo eu digitei letras ao invés de números. Então, eu fiz uma regex para você aqui, uma expressão regular, que nós vamos estudar mais na frente em outra disciplina. Tá? E assim, olha só outra coisa que eu chamo a atenção para você. Eu estou usando exceções que nós aprendemos nas aulas anteriores. Eu não posso fazer um system out aqui. Eu estou na camada de modelo. O modelo não pode ir lá na view e emitir mensagem. Então, eu vou ter que criar minha product exception, que nesse caso eu estou herdando de runtime exception, se eu não me engano, exatamente aqui. Ó. E aí, eu coloquei também as exceções dentro do modelo. De novo, o modelo é onde tudo acontece, é a cozinha da nossa brincadeira, certo? Ali tudo acontece. Então, retomando aqui a validação, eu simplesmente verifico se está vazio, manda mensagem. Se está vazio, manda mensagem. Se tem campo errado, manda mensagem. E assim por diante, beleza? No final de tudo, eu percebo que eu estou preenchendo o meu produto P. Ó. No final de tudo, eu estou retornando um objeto do tipo produto, que está aqui. Ó. Então, se a gente vier aqui agora, no nosso código, nós vamos perceber que novo produto recebe valid, validação, codinome, custo, preço. Aqui, ele só vai chegar nesse ponto se tudo der certo aqui dentro da validação, se não for lançada nenhuma exceção, beleza? E aí, se tudo der certo, eu tenho um produto prontinho, preenchido direitinho, que eu posso entregar para essa camada verde aqui, fazer a persistência. Então, agora, nós vamos mergulhar dentro do método save e ver como que funciona isso. O repositório é um elemento da camada model, certo? Que é da camada de baixo. Então, é sempre assim. A view tem um objeto controller e o controller tem dentro dele um objeto do model. E assim, nós conseguimos fazer o sequenciamento das chamadas, tá? Então, vamos ver esse método save aqui. Eu vou te mostrar inicialmente usando o banco de dados, tá? Exatamente pautado naquele exercício que nós fizemos e para você já ir se inteirando sobre esse assunto que é muito legal. E faz o merge com a disciplina de banco de dados que você também está vendo, tá? Então, tá aqui, ó. O meu método save dentro da classe model, que é o meu produto DAO. DAO vem de Data Access Object, ou seja, uma classe dentro do modelo que é especializada em acessar objetos dentro do seu banco de dados ou na sua persistência, ok? Então tá. O método save, basicamente, então eu tenho a minha SQL, que é o meu insert into na tabela de produto, e aí eu crio um objeto de preparação de declaração, prepare statement, então eu pego a conexão e coloco a SQL dentro dela, que é esse cara aqui. Cada uma dessas interrogações vão ser substituídas aqui. Ó. Eu vou setar o primeiro cara, que é essa interrogação aqui. Eu vou preencher com o código do produto, a segunda com o nome. Perceba que o tipo é string, string. Aqui já é custo, ó, já é double, set double. E no final de tudo, na linha 26, eu executo a minha SQL. Tá? E aí, de fato, ele vai lá no banco de dados
e vai persistir esses dados que estão chegando. Muito legal isso aqui, né? Então, você viu a camada de visão, que estava aqui, ó, pegou esses campos string, entregou para o controlador aqui, o controlador validou se todos os campos estavam corretos e ele chamou uma camada de modelo, que é a camada DAO, para fazer a persistência no banco de dados, perfeito? Então, é só isso. Isso é o jeito mais fácil de você trabalhar com camadas e organizar o seu código, tá? Mas agora, se a gente olhar para cá, eu trago um questionamento, uma reflexão. Você consegue ver que nós estamos trabalhando com banco de dados? Mas, nas aulas anteriores, nessa disciplina eu te ensinei a salvar em arquivo, concorda? Está lembrado disso? Então, como que eu faço para que agora esse meu projeto use arquivo? A pergunta aqui pode até parecer difícil, mas a resposta é muito simples. Por quê? Porque nós já aprendemos polimorfismo e a inversão de dependência, que é exatamente o que os grandes papas da computação falam. Olha, programe para abstrações, evite programar para classes concretas, programe voltado para interfaces. Então, aqui ó, eu até chamo a atenção que é exatamente a base da nossa Dependency Inversion, que é o princípio da inversão de dependência, que está baseado no polimorfismo. Então vamos lá. O meu controller, então, ele tem dentro dele um objeto do tipo DAO, certo? Só que eu não vou colocar a classe concreta DAO, eu vou colocar uma interface DAO. Por quê? Porque essa interface, hoje, estou salvando no banco de dados. Amanhã eu posso salvar no arquivo tal. Amanhã eu posso salvar de outra forma. E assim sucessivamente. Então, olha só. O meu controlador tem como parâmetro um IDAO, uma interface DAO. Eu estou chamando ela de repositório. Que é algum elemento que vai sair dessa camada aqui. Tá? E o que eu tenho que garantir é que qualquer um filho de IDAO implemente exatamente essa interface. Os métodos de salvar, de atualizar, de apagar, de procurar e de listar todo mundo. Então, perceba que eu vou te mostrar no código logo ali na frente que o produto DAO banco, que é a classe concreta da IDAO que eu usei, que eu te mostrei aqui, ó, aqui, essa classe é a produto DAO banco, ela é uma classe concreta, ela implementa todos esses métodos aqui. Com isso, o meu controlador pode usar sem problema nenhum. Por quê? Porque todo mundo que está aqui embaixo está assinando, está aceitando o contrato da nossa interface, que é implementar esses métodos com esses nomes que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, se a gente der um zoom aqui e olhar só para essa hierarquia aqui, ó, nós temos então a interface DAO, que tem o método save, update, delete, find, find all, e eu tenho abaixo aqui ó, duas outras classes concretas que implementam o método save, update, delete, find, find all. Beleza? Então, vou te mostrar como que fica a implementação do save no banco e no arquivo, para você ver que tanto uma quanto a outra vai impactar positivamente no seu sistema. Então vamos lá, vamos olhar só para o método save. O método save do banco de dados é o que eu acabei de te mostrar, onde eu crio a minha SQL, pego a minha conexão e já entrego aqui a SQL que eu estou trabalhando, que é um insert, preencho os meus parâmetros, cada uma dessas interrogações, e executo. Beleza? Agora, se eu estiver dentro da classe concreta, produto DAO file, como que seria a implementação do método save lá dentro? Vai ser usando a file persistence e a serializador CSV, XML, JSON, que foram os três que nós vimos, beleza? Então, como que vai ser o método save? Primeira coisa, eu tenho que ter minha lista de produtos, certo? Que está lá dentro do arquivo. Então, eu mando buscar tudo que tem lá dentro, trago para a memória. Agora eu tenho uma lista na mão, uma lista de produtos. Eu vou adicionar um novo cara aqui dentro, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o meu serializador, que nesse caso eu estou usando o JSON, tá? E aí eu vou chamar o método toJSON, certo? Só que aqui eu já mudei para ficar mais padronizado. Então é para arquivo, que aí eu posso chamar com esse mesmo nome
o toJSON, toCSV e toXML, beleza? Então aqui eu estou chamando toFile e entrego para ele a lista de produtos. Ele vai converter essa lista de produtos em uma string JSON para mim. Com essa string na mão, eu chamo o file persistence, o método SaveToFile, passando esse arquivinho aqui, essa string prontinha, e o caminho do meu arquivo, que no nosso exemplo chamava listagem produtos.json, ok? Então, perceba que o nosso método save aqui do controller está chamando o save da IDAL. E se você tiver na inversão de dependência entregado um repositório que é de banco de dados, ele vai fazer o quê? Uma SQL. Se você tiver entregue para esse repositório uma classe concreta que é produto file, ele vai salvar onde? No arquivo. Perfeito? Então, com isso, o que a gente tem aqui? Nós temos a inversão de dependência e o O do Solid, que é o Open Closed Principle. Quanto mais eu quiser fazer outras formas de salvar o meu arquivo, é só eu herdar de IDAL e fazer a implementação mais louca possível que precisar fazer. Então, olha só, tanto para trabalhar com banco de dados quanto para arquivo, eu estou chamando o método save, que está dentro da minha interface. Então, a minha classe controller ela está totalmente desacoplada do que tem embaixo, que é o que eu estou dizendo aqui. Ó. Você consegue perceber que o meu controlador ele não está acoplado a quem é o modelo que está embaixo? Eu não tenho dependência direta. Por quê? A maior resposta mais fácil que eu posso te dar é: dependendo do que você quer, é só você escolher. Então, eu não estou engessado. Eu, controlador, não estou engessado quanto a salvar no banco ou salvar no arquivo. É só você me dizer. O usuário, o programador, você quer que salve aonde? No banco de dados? Então, me passe uma instância de produto da banco. Você quer que eu salvo dentro do arquivo? Então, me entrega um produto da file. E a mágica acontece. Por quê? Porque isso é polimorfismo. Perfeito? Por isso, então, registra aqui para você. Ó. Isso aí é polimorfismo na veia. E com isso você ganha muita escalabilidade. Vamos fazer um comentáriozinho aqui, só para você entender agora com clareza o que está acontecendo. Se eu te perguntar assim, o que vai acontecer com essa camada e essa camada se eu trocar o produto da banco por produto da file? Que é o que eu até coloquei aqui, que é mais ou menos o que nós já estamos conversando. O que você vai me dizer? Será que eu vou ter que alterar alguma linha de código aqui e alguma linha de código aqui, mais em cima ainda? Acho que a resposta está fácil. Olha lá. Não tem que alterar nada aqui, nem tem que alterar nada aqui. Por quê? Porque o método save, aqui que está a grande sacada, o método save ele é igual para a chamada dessa classe como dessa, como se você criar uma outra aqui que seja filha de IDAL. Entenderam, pessoal? A ideia de trabalhar com camadas é exatamente isso. Uma camada não extrapola a outra, não atrapalha a outra. Normalmente, uma camada tem uma relação só com a camada adjacente dela, acima ou abaixo. Ah, Zé, mas quer dizer que nunca vai ter transposição de camadas? Nunca é muito tempo, mas a gente vai evitar ao máximo fazer isso. Como, por exemplo, quando você acha um erro lá embaixo, dentro do model, eu tenho que afirmar para o cara lá onde ele está vendo a telinha, eu não posso sair daqui da camada verde e dar uma notícia lá para a view. Eu tenho que lançar as minhas exceções para elas irem subindo as camadas até chegar na camada de visão. Beleza? E aí agora é só a gente ir para o código ali e conversar um pouquinho mais. Vamos lá? Então tá aqui. A primeira coisa que nós vamos começar é vendo aqui a nossa árvore do nosso projeto, para você entender como que está dividido esse cara. Então olha só, dentro de Source eu criei um pacotinho para o controlador, um controlador para GUI. Na verdade podemos até mudar aqui, ó, para View, para ficar direitinho, tá? Mas a GUI é a nossa View. Então lá, View, Model Controller, beleza? Então aqui dentro da View eu tenho o meu frame, meu JFrame, está aqui,
beleza? Que é o meu cadastro de produto. E tem aqui também a minha Abstract Table Model, que é referente à listagem. Você viu na aula anterior que esse elemento, como ele está diretamente ligado ao Java Swing e à nossa tela, ele é um componente que pertence à camada View, beleza? Então tá, então dentro da View você vai achar os JDialogs, os JFrames e as Table Models, TreeView, se você usar alguma, que é aquela árvore, tá? E assim sucessivamente. Dentro de controlador, como eu estou fazendo só um cadastro, eu tenho aqui meu produto controller. E o controller, a gente também conversou que normalmente ele vai ter ali só os nossos casos de uso, que são então o quê? O que o seu projeto faz? No meu caso é adicionar produto, remover produto, buscar produto, listar produto e atualizar produto. Perceba que cada um desses métodos basicamente chama a camada de baixo repositório. Deleta para mim. Repositório, encontra para mim. Repositório, encontra todos para mim. Entenderam? Ou seja, camada modelo, camada DAO especificamente, vai lá e encontra quem é o produto com o código tal. Então perceba que o controlador, ele basicamente é um garçom. Ele pega o que você trouxe aqui, que é o código, e chamou quem sabe fazer. Para apagar, para buscar um produto, para buscar todo mundo, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o nosso produto controller. Perceba que ele tem um representante da camada de baixo. E ele está em interface. Ou seja, eu estou programando para abstrações. Essa é a melhor forma de fazer as coisas. Tá? E aqui na classe modelo, no pacote modelo, eu tenho as minhas classes DAO, que são as responsáveis por acesso a banco de dados. Eu tenho as minhas entidades, que no meu caso é só a classe produto, beleza? Eu tenho as minhas exceções, que eu estou organizando ela cada vez mais, como a gente viu na aula de exceção. Eu tenho aqui as minhas classes, que são relacionadas à serialização em arquivo. Ah, Zé Rui, a gente poderia colocar esse pacotinho file dentro de DAO? Poderia, se você quiser puxar e colocar ele aqui, pode. Eu só estou deixando separado para você deixar bem definido o que é só arquivo e o que é só banco de dados, tá? Tem aqui dentro da minha cozinha também quem que faz as validações, tá? Que a validação de um produto é bem simples, é só isso aqui. Mas, por exemplo, se fosse validar um CPF, você ia ter que fazer uma programação um pouco maior, que é computar aqueles números todos, né, verificar o dígito verificador, estaria exatamente aqui. Eu criaria um validador de CPF aqui dentro, tá? E assim a gente finaliza aqui o nosso pacote de modelo. Vamos entrar aqui na nossa classe DAO, que é a mais importante delas, tá? Então aqui, ó, a classe DAO, a interface IDAO, ela tem os métodos que todo mundo tem que implementar. E eu tenho duas classes concretas que implementam IDAO. Produto DAO banco, produto DAO file. Se você vier aqui, você vai ver tudo relacionado à persistência em banco de dados. Então tá aqui, ó, para salvar é só você fazer o insert e preencher os parâmetros da forma correta. Para fazer o update, set produto, blá blá blá, do jeitinho que você aprendeu e seta os parâmetros. Delete from produto é código tal, seta o parâmetro e executa aqui. Para encontrar, pessoal, para encontrar um pouquinho diferente, que é o contrário, né? Então eu faço select e aí ele me dá como retorno aqui, ó, da execute query, ele me dá um result set, um conjunto de resultados. Com esse conjunto de resultados eu vou dando next nele e criando um novo produto, beleza? Como nesse caso aqui eu estou procurando um único elemento, eu vou retornar um elemento só, que é o produto que tem o nome, código, custo e preço. Como de baixo aqui é a listagem de todo mundo, aí já é um negócio maior, né? Eu seleciono todo mundo sem where, e aí o execute query vai me retornar um conjunto de valores mesmo. Aqui é mais de um. Então, resultSet.next, para cada um eu faço isso aqui, ó, produto, e adiciono ele na lista. Se a gente quisesse, para ficar um pouco mais organizado, poderia fazer assim, ó. Crio o produto aqui, ó, produto novo, coloco esse cara aqui, e aqui adiciono no novo, só para você
visualizar melhor aí. Eu crio um novo elemento e adiciono ele na lista. Crio um novo elemento, adiciono ele na lista e retorno à lista de produtos. Perfeito? Vamos ver como ficou nosso produto DAO-File. Nosso produto DAO-File, eu basicamente copiei ele do jeito que a gente fazia lá dentro do gerente de produtos, tá? Eu trouxe para cá, então, ó, serializador to file produtos. A única diferença que eu fiz aqui é que, de novo, para que esses três caras conversassem, tivessem a mesma escrita, vamos abrir um aqui, ó. Não sei se você lembra, aqui era to CSV. Se aqui ficasse to CSV, aqui, ó, onde eu estava, eu não consigo herdar isso aqui mais. Por quê? Dependendo do serializador que eu passei, ó, porque eu passei um serializador, tá vendo? Dependendo do serializador que eu passei, esse nome da função muda. Então, para não mudar, eu vim aqui e padronizei todo mundo, ó. Criei uma interface serializador que pega todo mundo, as listas, e converte para string, então para file, e o contrário, pega de string, que está lá dentro do arquivo, e converte para, de file, ou seja, de arquivo para lista. Aí todo mundo, ó, serializador CSV, eu mudei esse nome para to file from file, JSON to file from file, XML to file from file. Porque agora, quando eu estiver aqui, como esse cara é um serializador, nesse exemplo aqui, ó, a inversão de dependência. Vamos fazer esse código aqui. Hoje ele está salvando no JSON. Se eu quiser mudar para CSV, é só mudar aqui. Ó. Pronto. Deu erro ali porque eu não importei. Ó. Importei a classe agora. Acabou. Agora, o meu salvar no arquivo está funcionando com quem? Com CSV. Beleza? Por quê? Porque tudo aqui embaixo está implementado para serializador. Aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui, no find all. Beleza? Mas eu vou voltar aqui e deixar no JSON, que eu usei o nome de variável JSON ali. Beleza, pessoal? Muito legal isso aqui, né? Deixa eu importar aqui de novo. Pronto. Sumiu os meus erros todos aí. E para fechar aqui com chave de ouro, já que nós estamos usando o banco de dados, eu criei um pacotinho aqui, ó, conexão, tá? Que é exatamente as strings de conexão com o banco de dados SQLite. Basta você usar essa classe aí que vai funcionar no seu código também. Ah, e como nós estamos trabalhando com o Maven, aqui no .xml, para trabalhar com SQLite, eu tive que colocar ele aqui também. Então tá aqui, ó, essa dependência aqui você adiciona que vai funcionar perfeitamente. Beleza? Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Vou rodar o sistema. E aí, olha lá, tem o arroz, feijão, vou criar um novo aqui, ó. 002, vai ser o macarrão, custo 12, preço 15. E aí, vamos lá no nosso projeto para você ver isso lá. Então, se a gente vier aqui no cadastro de produto, aqui o meu banco de dados está aqui, ó. É um banco SQLite. Eu gosto do SQLite que ele cria só um arquivinho para a gente, tá? Se você quiser ver o produtos.json, vamos abrir ele com o Visual Studio. Tá aqui, ó. Beleza? Tudo certinho aqui. Ele tá com um nome diferente porque eu não salvei no arquivo, tá? Mas eu posso salvar e a gente vê isso aqui mudando em tempo real. Eu vou fazer ali. Mas eu quero te mostrar o banco de dados aqui, ó. Então tá aqui. O meu cliente banco de dados aqui é o The Browser for SQLite. Eu tenho aqui minha tabela de produto e os meus dados estão aqui, ó. Beleza? Se eu quiser fazer um SQL qualquer aqui, eu posso fazer. Isso aqui é banco de dados, igualzinho vocês aprenderam na disciplina aí de banco de dados, tá? Olha lá. Tá aqui embaixo, eu posso fazer o where que eu quiser aqui, código igual a 002. Olha lá, filtrou para mim e assim por diante, tá? Só queria te mostrar isso funcionando na real aqui. E agora, para a gente ver como que é difícil mudar de um banco de dados para arquivo, olha aqui, como está tudo com inversão de dependência, olha o que vai acontecer. Então, a gente vem aqui na nossa view, eu vou aqui no meu código, adicionar produto, perceba que adicionar produto não tem nada falando sobre isso, ele só chama o repositório. Eu tenho que marcar esse repositório antes, então, quando eu for criar o controlador, ó,
eu falei que é um repositório. Então, eu vou voltar aqui, ó, na minha tela e vou lá no construtor dele. Ele deve estar lá, ó. Aqui, ó, exatamente, eu tinha comentado. Para criar o meu controller, eu entreguei para ele um produto DAO. Produto DAO foi um produto DAO banco, onde eu criei a conexão e passei para ele. Agora eu vou comentar essa linha aqui. Comentar essa aqui também. E vou descomentar essa daqui. Ó. Então agora, ó, é um serializador que usa CSV, não, quero JSON. JSON. E dali para baixo tudo funciona normal. Olha, só comentei essa linha e descomentei essa. O que vai acontecer? Vão olhar nessa imagem aqui, ele vai executar esse save ou esse? Esse aqui, que é exatamente esse cara aqui. Ó. Então, ó, vamos lá para a gente ver. Se eu vier aqui agora, salvar meu projeto, vou rodar, ele vai salvar em listagem de produtos. Opa, errei aqui. JSON, quero ver no JSON. Ah, desculpa aí. Olha lá. Viu que ele puxou aqui? Meu Visual Studio está aberto ainda, quer ver? Olha lá, puxou exatamente o que tinha lá dentro do JSON. Leite, produto 1 e produto 2. Se eu quiser vir aqui agora, criar um novo produto, por exemplo, o 008, vai ser o feijão, código 20, custo 23 e preço 70 reais. Feijão caro, né? Está aqui. E ele veio para cá em tempo real. Olha lá, o feijão 23, 70 reais. Chique demais, não é? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu deixo para você esse código no Git. Estude ele, vasculhe ele, brinque com ele, para que você entenda perfeitamente o que está acontecendo aqui. Beleza? MVC é o seu primeiro passo para trabalhar com camadas e cada vez camadas mais legais e mais interessantes. Valeu, pessoal!